Obrigada, boa tarde, ou bom dia, né? Bom dia a todos. Agradecer o convite do IAB e do Cinza, em nome do LIG, que foi a pessoa que me convidou. É um prazer estar aqui novamente. O ideal seria a gente falar da medida provisória 905, que eu já li toda, fiquei a manhã inteira lendo. Já estou chocada, já mudou a palestra do ENOC, que já tem termo de ajustamento de conduta do Ministério do Trabalho. Então, já são tantas mudanças que nem eu consegui digerir essas mudanças. Mas para o juiz também não é só para o advogado. Bom, mas o tema não é a medida provisória, né? O tema é a possibilidade de negociação dos trabalhadores hipersuficientes. É sabido que com a Lei 13.467, isso é a reforma trabalhista, em vigor desde 11/11/2017, é possível que aqueles que ganhem mais, igual ou mais, 2 vezes o salário, 2 vezes o teto, como salário base da Previdência, isso é cerca de R$12 mil, e tenha também curso superior, que ele possa livremente negociar, inclusive com preponderância às normas coletivas. Então, a primeira coisa é fazer uma comparação do artigo 444, parágrafo único, que disciplina exatamente isso, com o 507A. Enquanto o 507A permite a arbitragem àqueles que ganham expressão remuneração superior a 2 tetos, o 444, parágrafo único, fala em salário, não fala remuneração. Fala igual ou mais e não mais. Então, a gente tem as primeiras pequenas mudanças. A arbitragem não precisa de título de curso superior, enquanto a negociação precisa. Bom, com base nesses pequenos detalhes, entendo eu, e como fiz parte da reforma trabalhista, que o legislador quis distinguir, sim, a palavra salário da palavra remuneração. Lá nos bastidores, o 507A foi feito bastidor, não está isso na lei, para o jogador de futebol, porque entendiam que aquela parcela recebida por ele de direito de imagem ou direito de arena, que é pago por terceiros, entraria na composição para fins de arbitragem. E, infelizmente, a maior parte deles não tem curso superior. Então, foi bem o perfil feito para eles. Isso quer dizer que o perfil para negociação e livre disponibilidade de alguns direitos no ato de negociar deve estar afeito ao salário. Num conceito estrito, salário é tudo que o empregador paga ao empregado em virtude de um contrato de trabalho. As controvérsias são: é o salário base ou o complexo salarial? Lembrando que, no conceito técnico, salário e remuneração se distinguem em que a remuneração é o salário mais a gorjeta, isto é, tudo que, além dos valores pagos pelo empregador, há valores pagos por terceiros, que é o caso do direito de arena. Então, se esse conceito, porque há dúvidas e controvérsias no conceito da expressão remuneração, porque coloquialmente muitos usam a expressão remuneração como a gama de pagamentos que o patrão faz ao empregado, mas tecnicamente, numa visão legal, remuneração, e essa foi a intenção do legislador, se vai colar não sei, mas foi a intenção do legislador, distinguir remuneração de salário, porque só quando houvesse pagamentos de terceiros seria computado para os 2 tetos, para mais de 2 tetos para fins de arbitragem. Bom, feita essa distinção, vou aqui dar a minha opinião, porque é óbvio que cada um vai ter a sua interpretação. Em princípio, eu acho que o legislador quis se referir ao salário base, mas eu não tenho como, pela experiência e pela realidade, aí eu gosto muito das palavras do Barroso, quando ele diz que o direito não pode se afastar da aplicação da realidade, que a maior parte dos salários, dos altos salários ou dos hipersuficientes, ele é conjugado com a gratificação de função. Então, a gente pode ter um trabalhador que ganha R$10 mil, mas de gratificação 40 mil. E eu não tenho como dizer que ele, mesmo portador de um título de curso superior, que ele não é um hipersuficiente, porque o seu salário base
ou básico é inferior. Então, pelos dois motivos, seja porque salário é tudo que o empregador paga ao empregado e que se distingue tecnicamente da expressão remuneração, porque remuneração seria só quando há pagas de terceiro, seja porque pela experiência e pela realidade os altos empregados têm na gratificação de função de confiança normalmente o pagamento superior do salário e por isso o coloca numa estatura maior na empresa. Eu diria que não é só o salário base, mas também o salário base composto da sua gratificação. Mas isso tem uma implicação lógica. Para quem defender esta tese, não pode defender que a gratificação não tem natureza salarial. Vou fazer mais um detalhe. O 457, parágrafo 1º e parágrafo 2º, alterados pela reforma e agora realterados, parágrafo 5º foi criado pela medida provisória, não sei se vocês já viram, uma loucura, a gente não consegue mais acompanhar, não consigo nem acompanhar a leitura. Hoje eu fiquei lendo de manhã, relendo, fiquei num carro enguiçado aproveitando e relendo a medida provisória. Bom, mas esse parágrafo 1º e 2º, eles deixaram claro que apenas a gratificação de função prevista em lei, e a única prevista em lei é o 13º salário, desculpa, a gratificação, não fala de função, a única gratificação prevista em lei é que tem natureza salarial, e a única genérica aplicável a todos os empregados é o 13º salário ou gratificação de Natal, deixando ao intérprete se as demais gratificações, isso é, estas, que é a gratificação de função, que é eminentemente contratual ou prevista em norma coletiva, se elas têm ou não natureza salarial. O governo tentou mudar na medida provisória, vocês devem lembrar, 881, não conseguiu, caducou, e volta à redação originária de que apenas a gratificação legal tem natureza salarial. Mas o parágrafo 2º, ao retirar a natureza salarial de uma série de parcelas, esqueceu do adicional e da gratificação de função contratual. Não se expressa. Entendo eu que por uma questão de acomodação, para não dizer preguiça intelectual, o judiciário vai permanecer dando a natureza salarial das gratificações de função, porque já há uma série de súmulas a respeito da matéria e não pararam para pensar que ela agora está pela primeira vez num vazio jurídico, como sempre esteve os adicionais. Adicional de insalubridade, periculosidade, não tem na lei que a natureza dele é indenizatória ou salarial, e a jurisprudência construiu a natureza salarial desses adicionais. As gratificações ficam agora no mesmo meio, isso é, vamos dizer, na mesma vala comum das gratificações. Então, entender que para negociar livremente conta não só o salário base, mas a gratificação de função, automaticamente leva ao intérprete a natureza salarial da gratificação, senão seria um contrassenso. Defender, por um lado, que a sua natureza é indenizatória e, por isso, não ensejaria previdência, não iria computar no salário base, e, por outro lado, dizer que ela faz parte dessa fórmula de isenção. Bom, colocado dessa forma, sei que isso vai gerar controvérsia, já vi alguns colegas em algumas palestras achando que é só o salário base, mas acho razoável a interpretação de que pode computar a gratificação de função. Vamos à segunda parte, que eu acho que agora, neste momento, de aspas, privatizações e dispensas coletivas que estamos vivendo, tem sido um novo mote. Apesar da lei expressamente dizer que a negociação é entre empregado e empregador para fins de estabelecer as condições de trabalho, pergunto se isso também se aplica às quitações. Primeira coisa, eu aplico também aos admitidos antes por um termo aditivo pós-reforma, ou isso só é aplicável para os admitidos pós-reforma? Já posso dizer que os empregadores têm aplicado a todos. A aplicação imediata da lei
desde que o termo aditivo negocial seja pós-reforma e só trate dos direitos negociados pós-reforma. Mas não é o que tem acontecido em todos os casos. Então, vamos por parte. Adesão a PDO, ou PDV, ou PIRC, cada um inventa o nome, plano de demissão voluntária. Esses empregados que possuem título superior e ganham mais que 2 vezes o teto, igual ou mais, podem aderir sem norma coletiva, dando quitação geral porque eles têm liberdade de negociar. Se eles podem negociar as cláusulas do próprio contrato, podem também renunciar a direitos anteriores a esses. Neste dispositivo está envolvendo renúncia e ou transação. Eu nem incluo a expressão transação, porque ela pressupõe res dúbia e ela pressupõe direito disponível. Ele poderia dispor daqueles direitos no PDO, ou PDV, ou PIRC, poderia transacionar. As empresas que já estão sendo privatizadas, e eu posso falar de algumas subsidiárias da Petrobras, elas já têm feito com seus altos executivos, ou adere como renúncia, mas vai ganhar um bom dinheiro, óbvio, que vai receber um número de valores, ou continua com salário infinitamente mais baixo, dando quitação para o resto, para o passado. E o que me sensibiliza não é a renegociação, porque eu acho que ele tem liberdade de renegociar, mas a quitação para o passado. A quitação para o passado pode significar uma renúncia, e no meu interpretar, isso é na minha forma de analisar, só a norma coletiva poderia chancelar um plano de demissão voluntária de forma que compensasse aqueles ganhos maiores com aquelas quitações, inclusive de decisões anteriores à reforma do Supremo Tribunal Federal, da validade dessas normas coletivas. Não vejo como, num acordo individual entre empregado e patrão, salários, vou dar exemplos clássicos de consultoria que eu tenho dado, de 40 mil, 65 mil, passarem a 20 mil reais, ou 17 mil reais, com ampla, geral e irrestrita quitação. Eu ainda colocaria mais, até a norma coletiva, isto é, até a própria convenção e o acordo, que hoje tem supremacia sobre a lei ordinária, até ela tem limites que estão no 611B. Uma delas é a irredutibilidade de salário, mesmo que seja interpretado só o salário base. Não vejo como pode a negociação do hipersuficiente renunciar a alguns direitos previstos na Constituição ou na lei. Acho que ele pode, dali para frente, negociar novos direitos. Eu acho que dali para frente ele pode, direitos de característica privada ou particular, que não estejam na lei, ele pode renegociar o contrato, como as gratificações de função, como uma participação nos lucros, um bônus, mas o seu próprio salário base, esse é irredutível. E só é redutível por norma coletiva, nos termos da Constituição, artigo 7º, inciso 6. Você só pode reduzir salário base nesses termos. Então, eu acho que hoje a grande controvérsia dos limites da negociação dos altos empregados é a quitação de direitos legais do passado. Se pode ou não quitar esses direitos. Como a lei 444, parágrafo único, diz que essa negociação tem supremacia sobre a norma coletiva, eu entendo a interpretação de alguns que pode, inclusive, reduzir o salário base. Mas eu acho que isso viola a Constituição, porque a Constituição não facultou
outra forma de negociação para redução de salário que não é prevista na norma coletiva. Não pode a lei ordinária dar uma hierarquia superior ao ajuste individual de forma a reduzir o próprio salário base e quitar esses direitos que seriam constitucionalmente garantidos. Bom, acho que o meu tempo também está acabando. Agradeço a todos pela oportunidade e já devolvo a palavra aqui ao Daniel. Muito obrigada.